Pois é, meus amigos, a censura está com os dias contados por aqui. Não só a censura, como também esse desgoverno que aí está, que jamais deveria ter voltado ao poder, né? Que estão aí acabando com a nossa economia. Tem prazo de validade e logo a democracia e a lei voltarão a brilhar, a vigorar neste país, né? Bom, os próximos meses serão extremamente decisivos e impactantes, não só para o Brasil, mas também para o mundo todo. Porque, como vocês sabem, Elon Musk ele vai depor no Congresso americano. E dependendo do que for revelado lá, meus amigos, muita coisa vai mudar. Como eu disse, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, porque o Brasil é um experimento para o mundo, né? Aqui é uma ditadura em curso. Como disse o deputado Gustavo Gayer, o Brasil é uma transdemocracia, né? Uma ditadura que se sente como democracia, essa é que é a questão, né? Então, como o próprio Elon Musk falou, o Brasil é uma ditadura em curso, ele vai expor isso no Congresso americano, e quando ele expor isso aí, quando ele mostrar as provas lá no Congresso, muita coisa vai sair debaixo do tapete. E é aí que a coisa vai começar a mudar. Inclusive, o Brasil pode sofrer sanções por conta do que está por vir, né? Eu não desejo o pior para o Brasil, eu não estou torcendo para o pior, mas é o que vai acontecer. Na verdade, a coisa já está feia por aqui, né? O pior já está acontecendo. Olha os índices econômicos, olha o rombo que o governo Lula já deixou em menos de 2 anos de mandato. O presidente Bolsonaro fechou seu último ano com 55 bilhões de superávit. Nós não estamos aí nem com 2 anos de governo Lula completos, né? E já temos aí um rombo na casa de trilhão. Trilhão, vocês têm noção do que é 1 trilhão de reais? Pois é, este é o rombo das contas públicas, né? Nós levaremos aí talvez, sei lá, décadas para recuperar esse rombo deixado só em 2 anos de mandato, né? Mas por que eu estou dizendo que os próximos 2 meses serão impactantes e que as sanções que o Brasil sofrerá, certamente por conta disso, podem ajudar a derrubar esse governo que aí está? Desde já, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, já inscreva-se no canal e se estiver vendo pelo Facebook, siga a nossa página, tá certo? Dá uma olhadinha nessa matéria aqui, ó. O Brasil pode sofrer sanções dos Estados Unidos. Vamos entender por quê. Bom, Elon Musk, um empresário norte-americano, especulou em uma conversa com aliados no Brasil que os Estados Unidos poderiam considerar impor sanções políticas e econômicas ao Brasil. E eu já falei um pouco sobre isso, né, dizendo que o Brasil é signatário de alguns pactos internacionais, dentre eles, talvez o mais importante, o de San José da Costa Rica, e o Brasil deve respeitar o que foi acordado nesses pactos, né? Em tese, não está respeitando vários itens aí, como, por exemplo, o de garantir a liberdade de expressão, né? Bom, segundo Musk, essas medidas seriam uma resposta àquilo que ele descreveu como uma ditadura em curso no Brasil, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes em colaboração com o governo Lula, né? Guardem essa parte aqui que é muito importante. Olha só, Musk comparou a possível situação com as sanções aplicadas pelos Estados Unidos à Venezuela, que ocorreram depois que o Tribunal Supremo venezuelano bloqueou a candidatura de Maria Corina Machado, uma importante figura de oposição ao regime de Nicolás Maduro. As conversas sobre impor sanções ao Brasil podem se intensificar, especialmente se Donald Trump, conhecido por sua proximidade com a família Bolsonaro e com Musk, vencer as próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, agendadas para novembro. E a gente sabe que é o que tende a acontecer. O Trump aparece à frente nas pesquisas lá, e a gente sabe que ele também é um defensor da liberdade de expressão. E se ele vencer as eleições lá, como a coisa tende a acontecer, a situação complica não para o Brasil, mas para a ditadura que está em curso por aqui, para o desgoverno Lula, que está acabando com a nossa economia. Eu falei do rombo trilionário, mas a inflação já está subindo, o desemprego está aumentando, está tudo piorando por aqui, economicamente e socialmente falando, né? Então, se o Trump vencer lá, as coisas podem complicar, né? Não estou aqui torcendo que o Trump imponha sanções ao Brasil, não. Eu quero que a lei seja cumprida. Eu quero que os tratados que o Brasil é signatário sejam cumpridos. Se o Brasil não cumpriu esses tratados, a gente deve sim sofrer essas sanções, obviamente, porque a lei tem que ser cumprida. Ah, Deiko, mas você está torcendo para o pior acontecer? Você está torcendo contra o seu país? É óbvio que não. Eu estou torcendo que o Brasil respeite os tratados que assinou. Então, se no tratado está escrito que a gente tem que respeitar a liberdade de expressão, tem que respeitar os direitos naturais das pessoas, a gente tem que respeitar. Se não estamos respeitando, aqueles que foram responsáveis por descumprir esses tratados é que têm que respeitá-los. E aí, meus amigos, se toda essa censura foi imposta,
Os Estados Unidos têm que virar para o Brasil e dizer, olha, vocês vão sofrer essas e essas sanções aqui, até que os responsáveis por descumprir esse tratado sejam punidos devidamente de acordo com a lei brasileira. Então a gente tem que fazer isso. E aí é que vai haver uma pressão não só interna, mas também externa, né? E essa é a principal, para que os culpados sejam punidos, né? E se o que for comprovado aí, que o Musk falou, que o Alexandre de Moraes age em conluio com o governo Lula para impor a sanção no Brasil, é óbvio que o Brasil deve, portanto, punir aqueles que foram os responsáveis, né? Quando e se isso ficar comprovado. Essa é que é a questão. Mas o mais importante, meus amigos, está quando o Elon Musk ele prestar o depoimento lá na Câmara dos Estados Unidos, porque lá a lei é diferente e lá a lei funciona, né? Então, por exemplo, o Musk já deixou claro que o X ele não obedeceu a certas ordens do ministro Alexandre de Moraes, que o Musk até classificou como ilegais à margem da lei da Constituição, não porque ele não quis, mas porque a lei norte-americana proíbe que empresas de lá não respeitem a Constituição e a lei de outro país. Então, o X ele é obrigado a cumprir as leis aqui. Então o Musk não cumpriu as ordens do Moraes só porque ele achou ilegal e não quis. Não, é porque ele tem que respeitar a lei do país sede da sua empresa. Essa é que é a questão, né? E quando o Musk expor tudo isso lá no Congresso americano, o que vocês acham que vai acontecer com as outras grandes Big Techs que são sediadas nos Estados Unidos? Facebook, Meta e Google. Eu acho que eu sou um dos únicos que tem se preocupado e tocado nesse ponto. Se a censura foi imposta e agora exposta no X, no antigo Twitter, vocês acham que isso não aconteceu também no Google e no Facebook? Na Meta, né? No YouTube? É óbvio que isso aconteceu em larga escala, em maior escala, porque o X, cara, política talvez seja um dos nichos que menor tem impacto no X. Lá a galera fala de tudo, fala de futebol, fala de esportes no geral, fala cara, sei lá, de tudo, de tudo. Política é só um pequeno nicho que é exposto, é comentado lá no X. Agora, se a gente parar para pensar, acho que o YouTube é onde representa uma parcela muito mais expressiva do assunto, do nicho política, do que qualquer outro nicho, né? E assim como o Facebook também, como o Meta também. Então, se a censura foi imposta lá no X, certamente foi imposta lá no Facebook e no YouTube também. E quando isso for colocado lá, o Congresso americano simplesmente vai impor que tanto o Facebook quanto o YouTube também exponham, se esse for o caso, as ordens ilegais que vieram aqui do Brasil, do judiciário brasileiro, né? E quando isso acontecer, meus amigos, vai ser um pega pra capar, vai ser um Deus nos acuda, um salve-se quem puder. É por isso que o cerco se fechou e não tem mais saída, assim como não tem mais como retroceder essa situação. É por isso que eu entendo e espero, né, torço para que a ditadura que está em curso aqui, a censura que ainda está sendo imposta por aqui, esteja com os dias contados, assim como esse desgoverno que aí está acabando com a nossa economia. Se Deus quiser, isso vai acabar. Um dia, né? Afinal de contas, não há mal que dure para sempre. A liberdade, a democracia e a lei voltarão a vigorar em nosso país. Curta, comente, compartilhe muito esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.